Olá pessoal, então continuando o nosso segundo encontro, nós estamos falando aí de parametrizações, falamos agora um pouco de parametrizações de curvas, vamos falar agora então de parametrização de superfície. Tá? Lembrando que a ideia aqui é a gente utilizar um conceito da matemática, ou alguns conceitos da matemática, para a gente ir trabalhando aqui no GeoGebra e tentando entender um pouco as propriedades do GeoGebra. A ideia é que vocês entendam um pouco do mecanismo e consigam reproduzir depois ah, problemas similares a esses que nós estamos fazendo aqui, tá? Certo? Então, nós vamos falar de parametrização de superfícies e para isso eu vou pensar na seguinte superfície aqui. Então, eu vou olhar aqui eu vou fazer o desenho de um paraboloide, então vou botar z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? E aí eu tenho este paraboloide aqui, tá? Bom, apesar disso, é o que eu quero trabalhar com este paraboloide, tá? Assim, na verdade eu quero parametrizar a parte dele, tá? Mas como a equação aqui fica meio feia, né? Quando eu coloco assim em forma de equação, né? Eu vou, em vez de usar dessa maneira aqui, eu vou escrever assim, ó. Eu vou colocar aqui, eu vou definir uma função, um h de xy, tá? Igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Vai ser a mesma coisa, só que vocês podem ver que aqui a expressão fica um pouco melhor, tá? Eu vou preferir utilizar assim, porque depois a gente vai fazer aqui, mesmo que mentalmente, algumas substituições, dessa forma aqui fica mais fácil de a gente visualizar, tá legal? Bom, então eu quero parametrizar parte deste paraboloide, tá? Esse paraboloide aqui, ele está definido para todo z positivo, e eu quero parametrizar ele da altura 2 até a altura 4, tá? Não sei se vocês estão enxergando aqui, mas o que eu quero fazer. Então eu vou fazer assim, eu vou colocar dois planos aqui, vou botar o plano z igual a 2, e vou colocar aqui o plano z igual a 4, tá? Mas esses planos são só para a gente conseguir visualizar direitinho, a região que a gente quer parametrizar. Tá? Lembrando que, ou falando, que uma parametrização de superfície, ela tem o mesmo conceito, ou melhor dizendo, tem um conceito análogo ao de parametrização de curvas. Então, se eu tenho uma parametrização, eu tenho uma superfície, no caso aqui, a minha superfície que eu estou considerando essa região aqui, que está entre os planos, a região do paraboloide que está entre os planos, e eu quero encontrar uma parametrização para essa superfície. Então, o que eu estou dizendo, na verdade, é que eu quero encontrar uma função cuja imagem seja coincida com essa superfície aqui. Então, encontrar uma parametrização é encontrar uma função cuja imagem ela coincida com a parametrização. Tá? Neste caso aqui, que nós estamos com uma superfície, a nossa função ela não vai poder ter uma variável só, ela vai ter que ter duas. Quando a gente vai parametrizar superfícies, a gente necessita de duas variáveis. Tá? Mas eu quero começar aqui a construção dessa parametrização, dessa função de duas variáveis. Eu quero iniciar ela com uma parametrização de uma curva, tá? Só para a gente começar a entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar aqui uma curva que a gente acabou de estudar, que assim a gente trabalhou com vocês. Eu vou colocar assim a curva cosseno t, eu vou até usar o t por enquanto, seno t, certo? Aí depois aqui nós temos a variável t, depois onde o t inicia, que eu vou colocar em 0, e vou colocar depois aqui 2π, que é onde ela vai terminar. Tá? Então, só para lembrar vocês, olha, eu estou construindo uma curva, cuja primeira coordenada, digamos assim, a entrada x, vai ser cosseno t, depois a minha segunda entrada, o y seria o seno t, a variável independente que eu estou escolhendo aqui é o t, e esse t ele vai ter uma variação no intervalo de 0 até 2π. Tá? Quando a gente tem de 0 a 2π, a gente vai fechar aqui a circunferência, considerando que o argumento é simplesmente t. Então eu tenho essa curva aqui, vocês podem ver que ela até se replicou aqui, ó, tá?
Bom, o que eu quero, na verdade, eu nem quero enxergar ela aqui no 2D, tá? Então eu vou habilitar aqui assim, as propriedades, e vou aqui desabilitar ela da primeira visualização, vou deixar só na 3D, tá? Então não está mais aparecendo aqui, ela está aparecendo aqui embaixo, tá? O que eu quero fazer, né? A primeira coisa que eu quero fazer é, utilizando, né, essa parametrização que a gente já estudou, eu quero encontrar essa intersecção aqui, ó, essa aqui de baixo. A gente até pode começar pela de cima, talvez, né? Vamos começar por essa daqui, ó. Eu quero exatamente essa curva aqui, que é a intersecção entre o plano z igual a 4 e o paraboloide, né? Bom, a primeira coisa que a gente vê é que isso acontece na altura 4, tá certo? Então vejam bem, ó, aqui no GeoGebra, quando eu abri aqui a curva, né, quando eu fui construir uma curva, eu tive duas opções. Ó. Eu utilizei essa primeira aqui, que é para representar no plano. Então tem a componente x, tem a componente y, né? Expressão aqui é a entrada x, a entrada y, a variável, valor inicial, valor final. Agora tem essa outra aqui, ó, que ela é igual a outra, né? A outra curva, só que ela tem a terceira componente, que é a altura. Tá me entendendo? Então o que a gente pode fazer? Ó? Esse comando existe no GeoGebra. Então eu vou vir aqui na minha curva, eu tenho assim, ó, componente x, componente y, e aqui não está aparecendo a componente z, mas eu vou pôr ela. Eu vou pôr aqui z igual a 4. Tá me entendendo? Então eu fico assim, ó, xy com as entradas cosseno e seno, para eu conseguir fazer a circunferência. Só que eu vou fazer essa circunferência na altura z igual a 4, tá? Ou h igual a 4, como que é. E aqui a variação de t continua a mesma, né? T variando de 0 a 2π para a gente fechar a volta completa. Bom, então como a gente já esperava, né? Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó, como a gente já esperava, apareceu uma circunferência na altura 4, só que eu ainda não estou com o raio que eu quero, né? Então aqui, da maneira que eu construí essa circunferência, ela tem raio 1, né? A gente já viu como a gente faz para localizar o raio. Então aqui na frente do cosseno e do seno, eu tenho que multiplicar por um número, de forma que seja este raio aqui, né? Da distância aqui do eixo até ali o paraboloide. Como eu faço isso? Bom, então agora eu vou usar essa função aqui de cima, como eu disse para vocês. Né? Exatamente neste ponto aqui, né, a gente está com a altura igual a 4, né? Então seria o z, né, a gente está usando o eixo z, só que eu chamei então de h de xy, construí uma função h de xy. Mas o que interessa é que eu estou na altura 4, né? Então se eu vir aqui no lugar do h e colocar 4, eu vou ter a equação 4 igual a x² mais y², né? Que é a equação da circunferência, né? E então o 4, né, que a gente pode escrever como sendo 2 ao quadrado, ele vai me indicar que o raio, né, para essa circunferência aqui, ela tem que ser 2, raio igual a 2. Então eu vou vir aqui nessa parametrização que eu tenho aqui da circunferência, que está com raio 1, e vou pôr o raio 2, né? A gente já viu como faz isso, né? A gente tem que multiplicar, se o cara deixar com raio 2 a circunferência, eu multiplico tanto seno quanto cosseno por 2, então isso vai fazer com que o raio aumente. Então eu vou aplicar aqui, e aí vocês vão ver que deu bem certinho aqui, tá? Certo? Então o que acontece, ó? Se a gente faz aqui x, este x aqui eleva todo ao quadrado e este y aqui eleva todo ao quadrado, a gente vai ter aqui que essa distância, né, como se a gente fizesse uma Bhaskara aqui, a gente vai ter então aqui que o raio vai ser 2, tá? Se a gente fizer os cálculos. Então a gente consegue achar aqui o raio direitinho, tá certo? Ok. Então isso para qualquer t, né? Então se eu tenho t igual a 0, digamos aqui está o meu eixo x, vamos colocar aqui o nome do eixo x só para a gente ter certeza onde ele está. Eixo x, aqui é o x, vamos colocar assim, que fica mais legal. Vamos colocar aqui o y. Tá, então olha só, aqui está o meu eixo x, né? Ó, vamos fazer assim, ó. Então quando t é 0, eu estou bem nesse pontinho aqui, ó, exatamente aqui onde está o cursor.
Conforme o t vai aumentando, então eu vou percorrendo exatamente como eu estou fazendo aqui, ó. Certo? Conforme o t vai aumentando, o ângulo ali do seno e do cosseno vão se modificando e eu vou percorrendo exatamente essa circunferência, né? Até que quando t é igual a 2π eu retorno aqui ao ponto inicial, tá certo? Bom, então eu vou desativar aqui o plano z igual a 4, porque eu já consegui o que eu queria. E vou fazer a mesma coisa agora para este plano aqui de baixo, tá? Então, como eu faço para construir uma circunferência, né, que fica nessa intersecção aqui entre o plano e o paraboloide? Bom, eu posso iniciar fazendo a mesma coisa que eu fiz antes, né? Então eu vou colocar aqui assim, ó. Eu vou colocar aqui uma curva, tá? Uma curva, eu vou escolher essa opção aqui, a segunda opção aqui, porque ela tem altura, né? Então, vai ser um cosseno t, um seno t. Aí depois aqui a altura, ali né, onde eu quero é a altura 2. O t vai variar de 0 até 2 vezes o π. E aí, a mesma coisa que aconteceu antes, né? Eu fiquei com uma circunferência de raio 1 e agora eu tenho que acertar aqui o raio. A altura já está certinho. Então, para isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou pegar a altura 2 e vou jogar aqui no H. Né? Então, eu vou ficar assim, ó, 2 igual a x quadrado mais y quadrado. Então, se eu enxergar isso daqui como uma equação de circunferência, esse 2 eu posso entender ele como sendo a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. O que vai me dizer, então, que o raio tem que ser raiz quadrada de 2. Então, eu venho aqui e coloco raiz quadrada de 2. SQRT de 2. Então, vou copiar esse aqui para não ter que escrever de novo. Coloco na frente do seno e do cosseno, multiplicando eles, tá? E aí, então, eu tenho as minhas duas curvas, tá? Vou desligar este cara aqui também. Bom, só que isso que eu estou fazendo, né, é só para a gente começar, assim, é uma maneira que eu gosto de pensar para a gente começar a construir curvas e a partir das curvas, então, pensar em superfícies, tá? Então, para a superfície, nós temos aqui, né, um comando que chama superfície, né? Superfície. Aqui a gente tem uma coisa que vocês podem estar percebendo, né? Que o primeiro vídeo que eu fiz, o GeoGebra estava em inglês e esse aqui está em português, né? Então, para quem não sabe, né, só para ajudar vocês, eu resolvi colocar ele em português agora, porque como que nem para curva, né? Já fica exatamente como a gente usa, né, em português. Aqui também superfície, né? A gente teria que usar os termos em inglês e daí eu acho que ficava mais fácil assim. Mas para quem quiser mudar o idioma, aqui em propriedades, aqui em opções, idiomas. Aí vocês vêm aqui e escolhem o que vocês querem, tá? Estava em inglês e eu vim aqui e troquei em algum lugar que está em português. É só achar e trocar, tá certo? Bom, então agora nós vamos fazer uma superfície, tá? Então aqui nós temos mais de uma maneira de construir superfícies, tá? E que nós vamos utilizar essa aqui, eu achei que tem um monte de coisa aqui, né? Mas o que acontece? A superfície, quando a gente vai construir ela, a gente sempre vai precisar de duas variáveis, tá? E eu vou escolher esse comando aqui e eu vou começar a fazer ele, vou dar uma roubadinha aqui para vocês, pra gente tentar entendendo aos poucos, tá? Mas basicamente o que a gente tem que fazer isso, é que nem a curva, a gente vai colocar a expressão do x, aí depois a expressão do y, a expressão do z. Né? Essas expressões, elas, quando a gente for fazer a superfície, né, normalmente elas dependem de duas variáveis independentes. Tá? Então a primeira componente, a segunda e a terceira, todas elas vão depender de duas variáveis. Tá? E aí depois a gente vai colocar qual que é a variação da primeira componente e qual que é a variação da segunda componente. Tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, vou escolher essa expressão aqui. E aí eu vou começar reproduzindo essa aqui de baixo, ó, tá? Eu vou dar uma roubadinha aqui e vou tentar fazer essa curva utilizando a fórmula de superfície, né? O comando aí da superfície. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar aqui cosseno, tá? Eu vou botar cosseno, só que agora eu não vou mais usar o t. Eu já vou usar a variável θ, que é a que a gente vai precisar, que vai ficar um pouco mais fácil de entender, na verdade. Pode ficar fora do lugar aqui.
Aqui é escolhendo tudo. Vou fazer de novo. Então vamos lá. Superfície. Então vou escolher essa daqui. Agora vamos lá. Cosseno. Eu já copiei o θ, né? Então agora eu vou dar um Ctrl V aqui. Então vai ser cosseno θ, um seno θ. A altura ali era SQRT de 2, não? A raiz quadrada de 2. Então a primeira variável, que por enquanto só escrevi uma, né? Aqui tem isso para vocês, é só para a gente entender o que está acontecendo. Então o θ vai variar de 0 até 2π. Tá? E aqui então a segunda variável eu vou colocar um R e vou colocar que esse R está variando de 1 até 2. Tá? Eu já explico para vocês um pouco melhor o que é isso daqui. Tá? Então eu vou dar Enter e vocês podem ver que aqui até ficou parecido com o de cima. Deixa eu ver, ó. Deixa eu apagar esses dois aqui. Ó. Então essa curva aqui, ó, deixa eu fazer uma coisa aqui para melhorar a visualização. Deixa eu trocar aqui a cor assim, deixa eu diminuir. Quem sabe eu boto um cinza aqui para ficar mais claro. Não sei se vai ficar bom isso. Não ficou bom. Vou botar um azul bem clarinho. Vou fazer assim. Assim, pronto. Assim não vai ter erro. E essa minha superfície aqui eu vou fazer ela ficar vermelha. Pronto. Tá. Bom, ela ainda não está aparecendo. Ela está aparecendo simplesmente um risquinho aqui, né? E esse risquinho, eu não sei se está dando para ver direito, mas ele não está encostando aqui na superfície, ó. Né? Aqui não está muito claro, né? Mas enfim, para ela encostar na superfície, nós teríamos que fazer para ela encostar na superfície. Então vamos corrigir aqui, vamos colocar SQRT de 2 aqui e aqui na frente, tá? Porque a gente sabe, né, que essa ali na altura 2. Aqui eu fiz errado, perdão. Peraí, vamos corrigir isso aqui, dá um ESC. Aqui, ó, eu estava tentando reproduzir essa aqui, ó. Opa. Essa que eu estou tentando reproduzir. Aí nessa aqui a altura é 2, e eu botei aqui a raiz quadrada de 2. Então eu vou tirar e vou colocar 2, tá? Beleza, agora sim, ó. Então não é que estava difícil de ver, estava no lugar errado mesmo, tá? Então esse pontilhadinho aqui dentro, ó, é um resquício da minha superfície que eu tô construindo agora, tá? Mas então vamos colocar aqui, né, nessa superfície aí, um raio, raiz de 2, para ele então coincidir com a que nós já tínhamos, que era essa daqui. Tá? Então olha só, isso daqui é uma superfície que a variação do θ ela está construindo então uma circunferência, tá? Então ela parte que θ é igual a 0, conforme o θ vai andando, a gente tem uma circunferência. Aí o raio, que eu estou chamando de raio, vai ser a distância, né? Depois vai ser a distância da origem até o carinha ali de dentro, né? Então vamos fazer aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Aqui no lugar da altura, eu vou colocar R. Mas depois a gente modifica, tá? É só para a gente entender. Ó, o que aconteceu? Ó, eu tenho duas variações. Ele está fazendo tipo um cilindro, né? A gente até pode fazer assim para ficar mais fácil de enxergar ainda. O raio, vou botar o raio valendo de 0 até o 2. Tá? Ó, então, nesse momento, o que eu estou tentando parametrizar um paraboloide, né? Um pedaço paraboloide. Mas o que eu construí até agora foi uma parametrização de cilindro. Então, o que acontece? Ó? Se eu olhar de cima, pensa no θ, o R fixo. Vamos pensar que o R é 0, por exemplo. Tá? Então, eu estou exatamente no plano, por cima do plano XY. Então, aí eu vou pensar com o θ variando. Se o θ é 0, eu estou aqui. Ó. Eu saio aqui do X. Ó. Vamos colocar assim, que é mais comum de a gente pensar. Aqui está o X, aqui está o Y. Se o θ é 0, eu estou exatamente aqui. Ó. Então, para o R fixo igual a 0, eu vou pensar uma variação de θ, de 0 até 2π. Então, conforme o θ for variando, eu vou fazer, né, vou construir essa circunferência. Agora, esse processo de construir a circunferência vai se repetir para todos os R's
entre o 0 e o 2. Então, por isso que a gente fica com este pedaço aqui de cilindro, tá? E vocês podem ver que aqui o raio está variando de 0 até o 2. E o raio, né, o R, né, que estou usando aqui, não seria muito correto eu usar a expressão raio agora, nesse momento, né? Mas enfim, falei isso meio sem querer. O R está variando de 0 a 2. Ó. Se eu botasse de 1 a 2, né, como ele está aqui, o R nesse momento ele está simplesmente na altura, então ele sairia aqui da altura 1 e iria até a altura 2. Se eu colocar da altura 1 até a altura 4, ó, ele vai vir até aqui em cima. Tá? Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Estão entendendo? Então a primeira coisa que a gente deve entender é como essa variação, né, ela funciona. Tá? Então a gente tem as duas variáveis aqui, a gente tem uma variável R e uma variável θ. Θ geralmente a gente utiliza aqui para fazer dar a volta, né? E esse R ou para altura ou para raio, né? Que na verdade é o raio que a gente vai utilizar, né? Então vocês vejam o seguinte, ó. Quando eu tenho, né? Quando eu estou pensando no paraboloide, vou apagar aqui um pouquinho. Quando eu penso no paraboloide, se eu olhar para essa curva aqui e se eu olhar para essa curva aqui, ó, os dois são circunferências, né? No entanto, o que está mudando? Está mudando a altura, né? Daqui para cá mudou a altura Z e também mudou o raio. Vocês estão entendendo? Então, só para a gente, né, imaginar assim, né? A gente poderia tentar aqui colocar, por exemplo, o R no lugar aqui do raiz de 2, o R aqui também no lugar do raiz de 2, ou seja, agora o R estaria modificando o raio, né, da circunferência, né, em cada altura. E aqui eu vou colocar o raio variando de 0 até... Vou deixar de 0 até 4. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Vou dar um OK aqui, vou habilitar ela. Então, nesse momento tem isso aqui. Ó. Será que faz sentido isso? Ó, se eu pensar assim, ó, se eu vir aqui cortar o plano em Z igual a 2, que nem eu fiz antes. O que acontece, ó, né, com essa expressão aqui? Ó, se eu pegar o R igual a 2, se eu fixar, né, pensar na altura R igual a 2, fixa, eu tenho essas duas primeiras aqui, vão me dar uma circunferência de raio 2, e aqui está me dando a altura, que é, neste caso, da maneira que eu fiz, é 2. Tá? E com essa parametrização que está aqui, a gente acaba parametrizando um cone, né, um pedacinho de cone. Tá? E vocês podem ver aqui também, ó, se eu vir aqui e fizer o raio variar de 2 até 4, né, eu vou ter esse pedaço aqui, né, do meio, tá? Bom, então eu não sei se vocês vão concordar comigo, né, mas eu estou começando a me aproximar do que eu quero, né? Então, vejamos o seguinte, ó, se eu pegar, eu vou utilizar essa expressão aqui, ó, para entender como deve ser o meu R, tá? Então, digamos assim, ó, eu vou colocar nessa minha parametrização. Agora eu vou alterar essa parametrização C aqui, que neste momento está dando esse pedaço de cone. Eu vou querer alterar ela para ela virar a parametrização da superfície. Então, se eu considerar, né, eu posso tentar assim, eu vou colocar aqui, eu vou manter o R, eu vou chamar de R, então essa variação aqui do raio, tá? Então eu vou ter R cosseno θ e R seno θ. Eu preciso manter essa dupla R cosseno θ, R seno θ, porque se a gente coloca a mesma multiplicação na frente dos... Né, se a gente multiplica tanto o cosseno quanto o seno pelo mesmo número, então isso aí acaba se tornando o raio da circunferência. Então o raio da minha circunferência eu vou chamar de R. Tá? Agora vocês podem ver que quando a gente olha para o paraboloide, né? Vou repetir aqui para vocês. Ó, vamos olhar para essas duas curvas aqui novamente. Ó, essas duas aqui. Quando eu passo da curva de baixo para a curva de cima, tem duas coisas que estão variando. É o raio, né? Então é a distância que entre o eixo, né? Do eixo até a circunferência. Então, o raio aumentou quando a gente partiu dessa aqui de baixo para de cima. E outra coisa que aumentou também foi a altura, né? A gente não está desenhando no mesmo lugar. Então, ao mesmo tempo que eu subo, eu tenho que aumentar o raio.
né? E essa relação aí, ela vem dessa equação aqui do paraboloide, tá? Então, olha só, no momento que eu estabeleço, né, que por uma certa altura eu vou ter R cosseno θ, R seno θ, desenhando a minha circunferência, então eu vou pegar essas duas expressões que é para x e y, né? Então o x aqui é R cosseno θ e o y é R seno θ. Eu vou pegar essas duas expressões aqui e vou substituir na equação do paraboloide, tá? O que vai acontecer, ó? Esse aqui é a altura, né? Então a altura, ela vai ser igual eu acho que eu vou, não sei se eu escrevo, acho que eu vou escrever aqui para a gente entender direitinho. Eu não gostaria de perder muito tempo aqui, mas talvez seja um conceito importante, né? Então a gente tem assim, ó, H igual a cosseno θ. Será que eu botei o θ aqui? Não. Vamos colocar... Eu vou colocar na linguagem LaTeX, tá? Θ, vamos colocar assim. Isso, cosseno θ, R cosseno θ. Vamos colocar assim primeiro. O H, ele é x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Aqui em cima eu estou colocando o código, vocês podem olhar aqui por baixo que fica mais legal, tá? Então o H, ele vai ser igual, quando a gente substituir, né? Ele vai ficar então o x elevado ao quadrado mais o y elevado, ao quadrado. Só que o x, quando parametrizado, é o R cosseno θ. E o y, né, a gente vai parametrizar utilizando R seno θ. Tá? Que nem está aqui embaixo. Só que quando a gente abre essa expressão aí, a gente pode escrever assim, ó. A gente pode colocar... vai ficar R elevado ao quadrado, que multiplica cosseno θ ao quadrado mais seno θ elevado ao quadrado. Acho que é assim. Deu certo. Ó, vamos tentar entender. Ó. No lugar do x eu boto R cosseno θ, no lugar do y eu coloco R seno θ. Quando eu abrir aqui essas potências, né, eu vou ficar com... Deixa eu fazer um passo a mais. Eu vou ficar assim, ó. R cosseno θ ao quadrado, tá? R ao quadrado vezes o seno θ. Eu vou ficar com isso aqui, ó. Quando eu abro o quadrado, eu passo daqui para cá. Aí eu posso colocar o R em evidência, né? Então agora eu venho aqui e coloco o R em evidência. Então eu vou ficar assim. E assim. Ó. Então eu vou ficar com H como sendo R quadrado, cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ. Acontece que essa expressão aqui, ó, cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ, a gente sabe que é 1, né? Então o que acontece aqui? A gente vai ter que essa expressão, essa parte aqui do cosseno quadrado, seno quadrado, tudo vai dar 1. Então vai ficar assim, ó, que a altura ela é igual a R ao quadrado. Mas a altura, aí é que tá a informação importante, né? A altura é a nossa terceira componente, é o z, né? Então a altura é R quadrado. Então o que a gente vai fazer, ó? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Opa. Já que eu abri as contas, né, a gente pode colocar assim, ó. Símbolos, objetos aqui, ó. Raízes, soma, parênteses. A gente pode colocar assim, fica legal. Acho que assim já é suficiente. Mas ainda posso botar um fundo aqui, né? Vamos colocar no fundo aqui, centro, matriz. Em algum lugar aqui dá para colocar um fundo colorido, né? Não estou me lembrando onde que é agora. Raiz, funções, soma, parênteses, acentos, matriz, letras. Aqui, não, curvas, espaço. Mas tinha algum lugar aqui que dava para colocar uma... Bom, não estou lembrado agora, mas enfim. Talvez seja com um código. Vamos fazer assim, ó.
ficar melhor de enxergar, tá? Eu queria só deixar aqui para a gente ver direitinho. Tá? Então, o que isso está me dizendo, né? Que para a gente construir a função do paraboloide, né? A função que vai parametrizar esse pedaço do paraboloide, eu não posso utilizar que nem eu estou aqui, né? Isso daqui, como a gente já viu, ó, aqui eu posso até já acertar a altura que eu quero. Eu quero de fato, eu quero entre 2 e 4. Só que aqui está certinho, ó. Para o x e para o y, eu estou usando R cosseno θ, R seno θ. Só que aqui, né, pelas contas que eu fiz, eu não devo colocar R aqui. Se eu colocar R, eu não vou ter o paraboloide. Eu tenho que colocar R elevado ao quadrado. Tá? Aí quando eu aplicar, aí eu vou ter isso daqui, ó. Mas aí vocês vão dizer, pá, mas tem uma coisa errada, não era esse pedaço que a gente queria, né? Vamos ver uma coisa aqui, o que está. Visualização, padrão, ampliar e enquadrar. Vamos ver aqui o que aconteceu. Não ficou bom. Padrão, vamos ver. Vamos ver aqui. GeoGebra me ajuda. Ah, não estou conseguindo descer o gráfico, né? Será que é um botão no meio? O GeoGebra está com um pequeno bug essa última versão, né? Alguns pequenos bugs. Aqui, ó, consegui descer. Eu queria ver até onde ele está ficando vermelho, né? Aqui, ó. Ele, apesar de estar grande, né? Ele é só um pedaço, né? Queria enquadrar ele melhor aqui. Por que ele não está aceitando? Acho que agora eu vou conseguir. Tá. É mais ou menos isso aqui que está sendo feito. Bom, a região que eu quero é essa aqui do meio, né? E eu coloquei aqui de forma errada, né? Essa variação. Vamos tentar entender o que eu fiz aqui. Propriedades, não, é o que eu quero. Nossa, ficou gigante. Eu vou apagar isso aqui porque ele está comendo muito espaço aqui, tá? Acho que a gente já entendeu agora. Coisa vocês voltem. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o raio variando entre 2 e 4. Então aqui está meu erro, ó. Essa altura aqui, ela estava ok quando, né? Se eu tivesse um pedaço de cone, ó. Se eu tivesse aqui simplesmente o R, aí eu ia estar exatamente na altura que eu quero aqui, ó. Só que agora eu estou com R elevado ao quadrado, tá? Então o que acontece? Se eu faço R igual a 2, eu vou iniciar no 4. E quando eu faço R igual a 4, eu vou ir até o 16. Então aqui em cima está lá no 16, ó. Por isso que está tudo errado. Então o que acontece? Ó? Se eu quero sair do 2, então eu tenho que iniciar aqui em SQRT de 2. Porque eu vou fazer raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Para aí vai dar 2. E o meu R final não pode ser 4, ele tem que ser 2. Porque a altura aqui, ó, ela é R ao quadrado. Tá? Então, se eu pegar R igual a 2, ela vai dar 4. Tá? Então, o que vai acontecer é que agora vai dar certo. Ó. Agora eu vou pedir aqui a visualização padrão. Ou, vamos usar padrão, acho que vai dar certo. Ó, aí agora ficou exatamente como a gente queria. Tá? Então, isso que eu tenho aqui, sem essas partes pretas, né? Que isso aqui foi só para ajudar a gente a entender. Então, isso daqui é exatamente a parametrização que nós queríamos, tá certo? Bom, só que eu quero fazer com vocês ainda mais uma coisa, né? Além de construir a parametrização, eu quero que vocês entendam a parte principal, né? Que é que função que nós criamos, né? Porque eu estou aqui criando com vocês, né? A função, que é essa daqui, mas está claro para vocês, né? O que é domínio, o que é a imagem, o que é o contradomínio, o que é o gráfico. A minha pergunta seria, né, se eu estivesse conversando com vocês agora, né, pessoalmente, a minha pergunta seria, isso aqui é um gráfico
ou é uma imagem? Né? Essa é a minha pergunta, né? Então, vocês podem pensar aí o que vocês acham. Tá? Bom, na verdade, isso daqui não é um gráfico, né? Isso aqui é imagem, porque, como eu disse para vocês, uma parametrização ela se caracteriza dessa maneira. Né? Tu tem uma superfície e o que tu faz é encontrar uma função cuja a imagem cola na superfície, né? Ela replica a superfície. Aí, mas para a gente tentar entender um pouco melhor, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou construir aqui quatro... É nesse eixo aqui que eu... Opa. É aqui, ó. Eu vou construir 4 desses controles deslizantes aqui, tá? Primeiro eu vou fazer para o θ, e eu vou chamar de θ0, como sendo o θ inicial, né? Θ com índice 0. Esse θ aqui ele vai variar de 0 até 2π, tá? Deixa eu copiar o θ aqui, deixa eu copiar tudo isso aqui. Então, ok. Aí depois eu vou ter um outro θ, que vai ser o θ final, né? Aí esse θ aqui eu vou chamar de θ1. E esse θ, ele vai começar no θ0, né? Porque ele vai ser sempre maior que o θ0. E o máximo que ele chega é no 2π, tá? 2 vezes π. Então, isso vai dar certo, tá? Então, aqui a gente tem assim. Bom, aí o que mais que eu vou querer? Eu vou fazer a mesma coisa para os raios, tá? Então, eu vou para o raio, né? Eu vou construir um raio inicial. Ele vai ser de 0 até... Vamos botar aqui 4, será? Raio, deixa eu ver... Tá, vamos botar 4. Vamos botar 2. Tá? E vou construir mais um aqui, que vai ser o R1, que vai variar de R0, né? Porque ele vai ter sempre que ser maior que o R0, na maneira que eu estou construindo. E vou também botar igual a 2. Agora não me lembro se eu botei 2 ou 3 no de baixo. Né? Deixa eu olhar aqui. Eu ia... 0 a 2, tá? Então tá certinho. Então a gente tem exatamente isso aqui. Tá? Bom, deixa eu só copiar o θ aqui, que eu vou precisar dele agora. Certo. Bom, aí eu vou vir agora nessa função aqui e eu vou redefinir ela, tá? Eu vou fazer assim, ó. Aqui onde a gente tem a variação do θ e do raio, eu vou colocar, em vez de 0 até 2π, eu vou colocar de θ0 até θ1, que é o θ final. E o raio, ele vai variar do raio inicial, que então é o R0, até o R1, que é o raio final. Tá? Bom, então ele sumiu. não parece uma boa notícia. Mas é que é só porque aqui não tá legal. Então eu tenho que fazer... Pode ver que eles estão iguais. Ó, é isso que está dando problema. Eu vou aumentar um pouco o raio aqui, o ângulo, e um pouco aqui o meu raio. Vocês vão ver que já vai começar a aparecer. Tá? Então esse raio aqui, na verdade, ele é raio e altura ao mesmo tempo. Né? Existe uma relação. Eu vou colocar aqui partindo do zero agora. Vamos fazer o que a gente estava fazendo antes, né? A gente tinha a raiz quadrada de 2, que é 1,4 mais ou menos, né? E esse raio final aqui, então ele era o 2, né? Era isso aqui, né? Ele ia até o 4, né? Tá, acho que era assim. E esse θ aqui, ó, a gente bota o θ inicial em 0. Vamos colocar aqui para vocês verem, ó. Ó, se eu tenho θ igual a 0, meu θ0, θ inicial é 0, tá? E digamos agora, então, esse θ1, que é o θ final, por enquanto ele é só é 0,1, um pouquinho maior que o 0, né? Então, conforme a gente vai criando ele, né? Vamos botar isso aqui mais perto para ficar assim. Ó, vamos lá. Então, vamos lá. Eu coloquei uma altura bem pequenininha, tá? Pra gente nem enxergar direito. E eu quero que você só preste atenção agora no raio, no ângulo, tá? Então, esse meu θ0 aqui é 0, então ele está iniciando como se fosse o... Né, tem o cosseno t seno t, é como se estivesse iniciando num t igual a 0, tá? Só que no caso aqui é o θ, né? Então, a gente está iniciando com θ igual a 0 e a gente vai começar a aumentar esse θ, né? Então, esse θ vai aumentando, e como a gente já tem conversado, né? Ele vai aumentando até chegar aqui no 2π, tá?
Isso porque eu parti do zero e cheguei aqui, né? Eu acho que eu apaguei alguma coisa aqui, né? Aqui o rótulo. Mexi alguma coisa aqui, deixa eu arrumar. Tá? Mas olha só, a gente pode, aqui, né, na parametrização, eu posso iniciar, por exemplo, com pi-meios, né? Então eu partiria aqui do pi-meios e viria até 2π. É só para a gente entender como funciona a parametrização, tá? Isso aqui é a variação do θ. Agora, o que é a variação do raio, né? O raio é eu estou chamando de raio, né? Mas nesse caso do paraboloide, ele tanto faz parte do raio, só que a altura está relacionada com o raio. Então é raio e altura ao mesmo tempo, tá? Então nós teremos assim, ó, aqui, ó, vocês podem ver que o raio do de dentro, dessa parte inferior aqui, ele é quase igual ao de cima. Então eu vou diminuir aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Então, vamos botar aqui raio 1 e aqui raio 2. Tá? Então, se a gente olhar aqui de cima, ó, a distância aqui do eixo até essa primeira circunferência aqui de dentro, né? Aqui tem raio 1, que é a parte de baixo, tá? Agora, a distância entre o eixo e até essa circunferência aqui, né? Esse pedaço de circunferência aqui bem de cima, então tem raio 2. Tá? Este raio aqui é o raio de cima e este raio aqui é o raio de baixo. Tá? E aqui na minha parametrização, o que está acontecendo? Ó? O raio, ele começa com o de baixo, ele começa com esse raio aqui, né, com essa distanciazinha aqui, e conforme eu vou aumentando aqui, ele vai subindo, né, até chegar no R1, que é o que está aqui. Tá? Aí o raio é exatamente essa variação aqui, né, conforme tu vai mudando o R ali, ele vai mudando exatamente aqui. E a altura é R ao quadrado. Tá certo? Então, este R aqui está mexendo a altura e o raio, e aqui no teto nós estamos fazendo a nossa parte aqui. Tá? Bom, agora eu gostaria de fazer mais duas coisas, então para a gente completar assim essa parametrização bem direitinho, né? Então vamos tentar agora enxergar o que é o domínio, o que é a imagem, o que é a regra, aí para a gente deixar bem redondinho essa parte, tá? Então olha só, aqui nesse que eu deixei aqui aberto o tempo todo, né? Essa janela de visualização 2D aqui nós vamos colocar o domínio, tá? Então nesse eixo aqui nós vamos representar o raio, e nesse eixo aqui nós vamos representar o ângulo θ. Então eu vou modificar aqui, ó, como eu disse para vocês, né, a essência do GeoGebra é x e y, mas a gente pode mudar, né, para apresentar o problema de forma diferente. Então eu vou vir aqui na janela de visualização, no eixo x, aqui no rótulo eu estou no x, então aqui vai ser o R, e aqui no y, então eu vou colocar o θ. Tá? Então olha só, aqui está o R e aqui está o θ. Então eu vou marcar o seguinte ponto. Agora eu vou marcar o seguinte ponto. Eu vou marcar o ponto de coordenadas R0 e θ0. O θ eu tenho tirado aqui, ó. θ0. Ele vai aparecer aqui na visualização 3D, mas depois a gente tira ele, tá? Então, ó, conforme eu vou mexendo aqui, ó, esse que mexe, o R0 também, tá? Porque eles são só as coordenadas desse carinha aqui. Aí o segundo ponto, eu até posso fazer assim para ir mais rápido. Vou dar um Ctrl C. O segundo ponto, então, vai ser R0 θ1. Tá? Depois eu vou ter um outro ponto que vai ser o R1 θ0. E depois eu vou ter um outro ponto que vai ser o R1 θ1. Tá? Bom, daí eu vou vir aqui e vou marcar essa região. Vou fazer assim. Tá? Ok. Bom, antes de eu explicar para vocês, deixa eu só dar uma melhorada aqui, né? Vamos fazer assim. Aqui, todos estes aqui. Não precisamos do rótulo deles, tampouco que eles apareçam aqui na janela de visualização 3D. Tá certo. Aí.
Bom, o que está acontecendo então? Essa regiãozinha aqui, ó, para θ variando, perdão, para o R variando de 0 a 1, que nem tá aqui, ó, e para o θ variando de, quanto que está aqui? De 1,7 até, aqui eu botei errado, né? Às vezes eu faço disso, né? Vou botar nome e valor aqui, ó. E até 5.7, então ele sai daqui no 1.7, vai até aqui no 5.7, estou olhando aqui, né, os valores, ó. Tá? Aqui também eu posso alterar neles, né? Então, essa região, esse conjunto de pontos aqui, quando jogados nessa função, né, nessa parametrização, nessa função vetorial aqui, né, a gente acaba então tendo essa parametrização de superfície aqui do lado, ó, que a gente tem. E aí, conforme a gente vai mudando aqui o nosso domínio aqui do lado esquerdo, né? Conforme a gente muda aqui o nosso domínio, o conjunto de pontos, cada pontinho daqui vem para cá e é jogado aqui na imagem, tá certo? Só para vocês me compreenderem ainda um pouco melhor, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar, aqui a gente podia dar um zoom talvez, né? Assim, acho que é melhor assim. Eu vou pegar e vou construir um ponto, ó, em cima desse objeto aqui, ó, um ponto E. Na verdade, eu vou trocar esse nome aqui porque é mais usual chamar de ponto P. Tá? Um ponto P. Tá. E agora eu vou pegar esse ponto P, que está aqui, né, que não deveria estar aqui, né? Ups. Vamos fazer assim. Propriedades. Avançado. Aqui, tira daqui. Este ponto P. Então eu tenho a coordenada x e a coordenada y. Eu vou pegar a coordenada x vai ser o nosso r e a coordenada y vai ser o nosso θ. Eu vou pegar esses valores e vou substituir aqui na nossa parametrização. Ele vai ter que cair em cima aqui da nossa superfície, tá? Então vamos fazer. Então eu vou construir aqui o seguinte ponto. O r é a primeira coordenada do ponto P, então é o x de P. Então aqui eu tenho x de P que multiplica o cosseno de θ, tá? θ está aqui, então é a coordenada y do ponto P. Então, cosseno do y de P. Então, essa aqui é a nossa primeira coordenada. Tá? A segunda coordenada vai ser parecida com essa, só que em vez de cosseno é seno. E a terceira coordenada, que é a altura, é o r ao quadrado. Então, é o x aplicado em P elevado ao quadrado, certo? E vou dar Enter. Então, olha ali o pontinho ali em cima da superfície, ó. Vocês estão vendo? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui algumas cores para ajudar a visualizar. Então, esse meu ponto P vai ser vermelho. Aí, essa minha superfície C, eu vou trocar ela para um azul bem clarinho, que nem estava antes, né? E este ponto E que ele criou aí, eu vou deixar vermelho também. E já vou aproveitar aqui e vou chamar ele de imagem, né? Que é o que ele é, na verdade. Vou pedir para mostrar a legenda e vou fazer a mesma coisa com o ponto P. Né? O ponto P, ele é um domínio. E eu vou pedir para ele mostrar aqui a legenda. Deixa eu ver uma coisa aqui. O ponto P a gente poderia manter ele azul, porque a gente fez isso nos outros, né? Aí. Então o que acontece, ó? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ó, cada ponto, esse ponto que eu botei agora, ele só é um representante do todo, né? O que eu quero que vocês entendam é que cada ponto desse intervalo aqui, que eu estou definindo a partir desses controles deslizantes aqui de baixo, né? Que eu tenho aqui. Então eu construo esse domínio. Cada ponto desse domínio é jogado na função, né, na minha função vetorial. E essa função vetorial, então, ela me devolve uma imagem, um ponto no R3. Então, cai aqui. O conjunto de todos esses pontos aqui, né, quando jogados pela função, eles então vão nos gerar esse pedacinho de superfície aqui. Tá?
Tá certo? Então acho legal agora a gente fazer mais uma coisa. Eu vou botar essas carinhas mais para baixo aqui. Então só para a gente encerrar, eu vou colocar aqui em cima a função, né, que é essa daqui que está aqui. Daquele jeito que a gente vem escrevendo, né? Já nos outros exemplos. Então eu vou colocar assim, ó. Eu vou chamar de S, tá? Nossa função. Essa S, ela vai ser então uma função vetorial, então eu vou colocar aqui um vetorzinho em cima do S, para dizer, né? Isso é o que a gente costuma fazer quando é uma função vetorial. Essa função, essencialmente, né, ela é uma função que vai do R2 no R3, tá? Então eu vou colocar aqui assim, ó, de R2, right, no, opa, tá, no R2, no R3, vou copiar aqui, botar aqui 3. Essencialmente ela é isso, ela vai do R2 no R3. Só que, no nosso caso, ela não usa todo o R2, ela está usando só esse pedacinho aqui, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer assim, a gente vai colocar o domínio de R, aí vai cartesiano o domínio de θ, que é um subset, um subconjunto do R2, tá? Então aqui nós vamos fazer assim, ó, vou colocar já as vírgulas aqui para ficar certinho, vou botar uns espaços para não me perder. Aqui, né? Então aqui nós vamos colocar os R's, ó, vai ser do R0 até o R1. E aqui vai vir o θ0 até o θ1. Tá? Então vamos lá. O S, ele é uma função vetorial que está definida nesse retângulo, né, que nada mais é do que esse cara aqui, ó, que é um subespaço, um subespaço aqui do R2, um subconjunto do R2, subconjunto do R2. E como resposta, né, a minha S vai pegar um ponto desse retângulo aqui, vai aplicar a regra e vai obter um ponto no R3. Bom, agora falta dizer quem que é a regra, né? Então a nossa regra, a gente já definiu ela, né? Eu só vou escrever ela aqui para nós. Então a nossa regra, é uma regra que depende de duas variáveis, R e o θ. Tá? E ela é definida da seguinte maneira, ela é R barra cosseno θ, tá? Isso aqui, primeira componente. A segunda componente é parecida, só que no lugar do cosseno é o seno. E a terceira componente nada mais é do que o r ao quadrado, conforme nós já definimos, tá? Então agora ficou bem redondinho, ó. Então agora a gente tem tudo bem como a gente queria. Quem sabe que para a gente encerrar, eu vou simplesmente colocar a variação que nós tínhamos no início, né? Então 1.4 eu vou considerar que é o raiz quadrada de 2. Opa, isso aqui é o raio, né? 1.4. Então, com isso a gente vai sair aqui da altura 2, né? Ó, que nem tá ali. Tá? Eu quero chegar até a altura 4, então eu vou vir aqui com R2 igual a 2. Vai dar 4. E vou colocar o θ0 igual a 0 e o θ1 igual a 2π. Tá? Então eu tenho aqui a minha parametrização que eu queria desde o início, né? Ó, essa aqui é a minha parametrização, né, que parametrizava aquele pedacinho da função. Vamos trocar a cor dessa daqui agora, só para a gente conseguir enxergar alguma coisa, né? Então, realmente colocar assim, não sei se vai ficar bom, né? Vamos colocar assim, vamos tentar. Acho que tá ok, né? Esse aqui era o meu parabolóide, eu queria a parametrização dessa parte aqui do meio, né? Certo? E o que a gente fez, então, a gente construiu uma função vetorial, que é essa que está aqui em cima, né? Essa função vetorial aqui, que para este domínio que está representado aqui, agora ficou meio pequeno, mas a gente pode fazer assim, então, essa função aqui de cima, né? Ela vai pegar pontos desse domínio, vai jogar nessa regra, e, né, vai sair um ponto aqui do R3, né? Vai ser um ponto dentro do R3, pontos da R3, cujo conjunto de pontos vai gerar então essa superfície aqui que nós queríamos, tá?
Então, o que acontece? Este retângulo aqui é o domínio, né? Então o domínio está contido no R2. Essa função ela vai em R3, então R3 é o nosso contradomínio. Tá? E quando a gente aplica esses pontos do domínio na regra, a gente não ocupa todo o R3, a gente ocupa simplesmente um conjunto de pontos que a gente chama de imagem. Esse conjunto de pontos, né, que é a nossa imagem, coincidiu com a superfície que nós queríamos. Então, essa função aqui ela acaba sendo caracterizada como uma parametrização da superfície que nós iniciamos a atividade. Tá legal, gente? Então, eu vou encerrando por aqui, né, nosso segundo encontro, tá? Eu vou colocar aí para vocês na descrição do vídeo, né, os links das nossas apostilas, caso alguém queira, né, dar uma olhada. A gente tem uma apostila de cálculo vetorial e eu vou colocar de todas, né, caso vocês queiram, né, consultar. E tem um material que a gente vem construindo ao longo dos anos, que é bem interessante. Mas em particular aqui para o nosso curso, né, a gente leciona aqui na FURG a disciplina de cálculo 2, que inclui o cálculo vetorial, é uma disciplina anual, né? E dentro desse cálculo vetorial, né, da nossa apostila, a gente tem vários exemplos de superfícies, né, e de parametrizações. Então eu aconselho vocês aí, quem tiver interesse, bom, todos vocês aí que estão assistindo as aulas, né, têm interesse, porque senão, caso contrário, não estariam aqui, né? Então vocês podem, né, tentar construir outras superfícies, né, utilizando as parametrizações que nós temos lá. E assim, as primeiras vezes que nós construímos as parametrizações, a gente não entende tão bem, mas depois a gente começa a ver que alguns conceitos se repetem, né? Essa ideia de tipo, o θ faz digamos assim, as circunferências, né? E a outra variável então vai definir a altura e vai mexer. Com isso a gente consegue fazer o paraboloide, o cone, a esfera, né? De certa forma plano, né? Às vezes a gente precisa de uma região planar, né? Que ela é um círculo, né? Não uma circunferência, a gente tem um círculo, um círculo dentro do espaço. A gente precisa parametrizar, também é possível. Então, esse mesmo raciocínio que a gente fez aqui para o paraboloide, que não é o paraboloide não é a superfície mais simples de se fazer, né? Eu já escolhi de propósito uma que não fosse tão simples. Com essa mesma técnica aqui, vocês conseguem se reproduzir várias outras superfícies, tá? Então, se vocês quiserem olhar o material, eu vou deixar os links aí para vocês, né? As apostilas são da professora Cíntia e minha, né? A gente faz juntos. E eu espero que vocês gostem e que consigam, enfim, né? Aprender o suficiente sobre as parametrizações. E se vocês tiverem dúvidas aí, quiserem, né? Mesmo depois aí que passou esse curso e quiserem mandar um e-mail para nós e para perguntar alguma coisa, a gente está sempre disposto aí a ajudar. Tá legal, gente? Um forte abraço a todos. Até a próxima.